Oi, gente, boa tarde. É 12 horas e 40 e poucos minutos agora. Normalmente, às vezes, eu chego mais cedo para falar sobre alguma coisa. E hoje eu quero falar sobre a família brasileira, constituída família. Eu vi, por quê? Que eu fiquei zangado hoje ao ver lá, um rapaz lá de Sobral, no Ceará, com a revista que estava ensinando as crianças na escola, em que havia várias figuras de várias famílias e induzindo as crianças, existia aí em cima na revista várias pai, mãe, filho, algumas coisas, e depois falando de família, e depois mostrando embaixo que a família era agora dois homens e uma criança, dois homens e uma criança, dizendo que, né, falando de uma família tradicional, falando que aquela família, em outras palavras, dizendo que aquela família, ensinando para aquelas crianças que pai, mãe e filho não é uma família. E o Brasil está virando uma balbúrdia. Eu vi uma manchete que mostrava, dizendo que o MP tinha dito que aquela cena, daquele sujeito nu, aquele sem vergonha nu, e aquelas crianças alisando ele, não é crime, não é nada. Eu fui presidente do CNDE, o nosso conselho, o CNDCA, o Conselho da Criança e Adolescente, também na nossa gestão criamos até o conselho tutelar aqui nessa cidade. Fiz questão de ler o ECA, e nos parece que o ECA não tem nenhum valor para o Ministério Público, porque ele dizer que aquela cena, se aquela cena não é crime, então pode rasgar o ECA, pode acabar com os conselhos tutelares de todas as cidades, porque não tem nenhum valor. Porque para o Ministério Público, que é o guardião da lei, diz que aquilo é normal. E eu queria fazer uma pergunta diretamente aos promotores da infância e da juventude, que até agora não se manifestaram, que diz que a nudez é normal, é cultura. Eu confesso a vocês que até hoje eu estava em dúvida em quem eu votaria esse ano agora para meu representante. Já cheguei à conclusão que o Brasil está numa balbúrdia total. Cheguei à conclusão que o Brasil não tem mais condições de ser governado por essa falsa democracia. O Brasil precisa hoje do militarismo de rigor, porque o Brasil está virando uma vergonha. Um grupo de pequenos de pessoas querem empurrar de garganta abaixo as suas ideologias maléficas, sem moral, sem estrutura da sociedade. Querem desfazer a nossa sociedade. Olha, a nossa Constituição brasileira, no artigo 226, aí tem o primeiro e o segundo inciso e o terceiro. Na primeira diz assim: a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. É o que diz a Constituição brasileira no artigo 226. É ela que diz. Então o MEC ou nenhuma outra instituição, nenhum outro grupo, ninguém, nem mesmo o STF está acima da Constituição. Eles são guardiões da lei, interpretação da lei, mas aqui é explícito, não cabe interpretação. No inciso primeiro diz: o casamento civil e gratuito é celebrado, é a celebração. Segundo, o casamento religioso tem direito civil nos termos da lei. Terceiro, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre um homem e uma mulher. É o que diz a Constituição brasileira para os ministros do STF, que já não são mais os mesmos. Diz aqui na Constituição brasileira, os ministros do STF não estão acima da lei. E a lei está dizendo aqui, a união estável entre um homem e uma mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A união estável é o que diz a Constituição brasileira no seu artigo 226 e seu inciso terceiro. É entre um homem e uma mulher. Não agora pega um bocado de profanos dizendo que a família agora é dois homens, querendo botar na cabeça de nossas crianças isso. O Brasil hoje, não tenho dúvida, o Brasil hoje precisa do militarismo, porque não estão sabendo lidar com a democracia. O Brasil virou uma anarquia e não uma democracia, onde um bocado de pessoas desavergonhadas vai para as praças públicas, faz os piores gestos obscenos
E os poderes se calam, como aquelas passeatas desavergonhados. A Constituição brasileira é clara, artigo 226, inciso 3º. A união estável é entre um homem e uma mulher. A família brasileira é formada por homem e mulher. É o que diz a Constituição brasileira. E de hipótese nenhuma vamos ficar em silêncio, vendo um bocado de pessoas querendo empurrar de água abaixo as suas ideologias. Então não tenho dúvida, o homem que eu como cidadão posso falar, que é pré-candidato ainda ele a Bolsonaro, eu votarei. Eu não ia votar mais, votarei, porque eu não aguento mais essa balbúrdia. Não aguento mais essa falta de vergonha, de caráter, inclusive do próprio Ministério da Educação, que dá o aval para essas pessoas, governadas por pessoas sem nenhum vínculo com a família brasileira. Então, a Constituição brasileira, está aqui, Constituição Federal promulgada em 88, ainda lembro daquela cena inesquecível do nosso Ulisses Guimarães, segurando ela com as duas mãos na hora da sua promulgação. Portanto, não vamos deixar que nenhum grupo, seja ele qual for, rasgue a nossa Constituição, mesmo que seja o STF. Não, o STF é um dos guardiões da lei, é a interpretação final da lei, mas eles não podem estar acima da lei. Então, ou votamos um militar agora, ou o Brasil vai visar uma balbúrdia. Nós não temos condições de conviver nessa anarquia que um grupo de pessoas querem empurrar de goela abaixo as suas ideologias, sem nenhum fundamento, sem nenhuma história, tentando destruir as nossas famílias. Essa é a minha manifestação.